Rafael aqui mais uma vez. E aí a gente segue aqui com o nosso objetivo de criar a nossa própria lib React Query ou SWR. Na unha, na mão, da forma mais difícil possível. A funcionalidade que a gente vai lidar hoje é o cache singleton. Ele vai evitar um refetch desnecessário. Então, toda vez que a gente abrir a nossa aplicação, ao invés de ele estar mostrando essas informações de um estado onde ele foi pegar as informações do servidor, foi pegar as informações da API, na verdade, se eu abrir a aplicação e ela já tiver essas informações, ele não vai fazer as chamadas de get para nossa API que a gente está utilizando. A API que a gente está utilizando a API do JSON Placeholder, onde a gente pega posts, exemplos de posts, e é isso aí. Vamos seguir aí com o nosso cache. Ele já foi prometido na aula passada, mas achei legal a gente criar o hook e deixar para a gente falar do cache nessa aula. Boa, vamos criar aqui a pasta úteis. E essa pasta úteis a gente vai criar aqui o nosso cache. Fetch cache.ts. Não precisa ser um tsx, esse arquivo na verdade ele vai retornar um singleton, ou seja, uma instância de uma classe que vai ser única em todo o projeto. Toda vez que o projeto estiver rodando, ele vai criar uma única vez essa variável e a gente vai seguir utilizando ela. Então, essa variável ela vai se chamar fetch cache e ela vai ser igual a um new fetch cache. Beleza? Beleza. A primeira método, né? A gente está falando de classe, a gente pode utilizar o termo método. O primeiro método que a gente vai criar vai ser um get. E esse get, ele vai, ou melhor, a gente cria primeiro aqui a nossa private, vai ser o nosso cache e ele vai ser um new map que vai receber uma key e essa aqui vai ser melhor, um aqui e um body. Vamos fazer assim. Pode. Beleza. Aqui vai ser do tipo que vai ser do tipo string. Aqui nosso map ele vai receber um string que vai ser a chave, né? E um n que vai ser o objeto. No caso, vai ser a lista de objetos que a gente vai utilizar aí nesse cache. Vai definir o nosso cache. Beleza? Aqui a ideia com get é a gente receber uma key. E essa aqui vai ser igual a string. O corpo do get a gente pega o nosso cache. Então, como a gente está dentro de uma classe, a gente tem que utilizar o this para acessar as variáveis dentro dessa classe. E aqui, como ele é um map, ele tem o seu próprio método do get. E o get, ele
ele já utiliza aí esse formato aqui. Esse get aqui ele vai retornar o nosso cache, né? Então ele precisa de um retorno. Vamos colocar aqui também o nosso retorno vai ser esse map aqui. Eu acho que não sei se isso aqui é válido, acho que não. Beleza. Show, temos o nosso get, agora vamos colocar o nosso método set. O nosso método set, ao invés de receber apenas uma key, ele vai receber uma key e um data, né? O key vai ser do tipo string e o data vai ser do tipo any. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai setar essa variável. Então, cache ponto set, e o set vai ser o key, nosso key, e o nosso data. Beleza? Show. Próximo, a gente pode criar aqui um has valid. Vamos chamar assim, has valid. Ele vai receber aqui também string e aí ele vai buscar ver se esse cache com a string que a gente colocou ele é válido. Então a gente tem também uma função dentro do tipo map para isso, que é a has. Has ele recebe key também, beleza, show. E por último a gente consegue criar aqui uma clear para a gente limpar o nosso cache, e aí independente dele existir ou não, a gente consegue utilizar uma função que a gente chama de delete. Ah não, tem que passar o key também, vai. Beleza? Show! Então aqui a gente tem uma classe. Essa classe ela tem um cache, e esse cache ele é instanciado apenas uma vez, por isso ele configura um padrão de projeto que é o singleton. Beleza? Vamos seguir então nosso useFetch, como que ele vai utilizar esse fetch, né? esse fetch cache que a gente criou aqui, para fazer o controle, para que ele não faça essa chamada de fetch em vão, né? Que se eu tiver informações do cache, eu vou consumir as informações do meu cache. Isso vai tornar a sua aplicação mais rápida, isso vai tornar vai tornar a sua aplicação mais escalável. Lógico que a gente está provando conceitos, a gente está estudando, né? Isso no dia a dia corporativo, talvez em algum momento possa ser útil na tua jornada aí, mas provavelmente você na tua empresa vai utilizar uma lib que já resolve isso com mais facilidade para você. Pessoal, precisei fazer um corte aqui. E acho que seria legal a gente, olhando o código, eu acho que seria legal a gente fazer uma pequena mudança aqui. Ao invés da gente utilizar o tipo post, a gente utilizar o tipo genérico, porque não necessariamente a gente sempre vai usar um fetch para um tipo post, né? A gente pode generalizar aí essa situação para a gente melhorar o nosso código, né? Fazer um código que seja mais independente, né? Beleza, aqui a ideia é a gente utilizar o valor do nosso cache para setar ele em data logo de cara, né? Mas eu queria antes mostrar o comportamento da nossa aplicação novamente. Aqui a gente faz uma chamada de post
para esse placeholder aqui. Não sei se você está conseguindo enxergar aqui, está pequenininho, mas aqui essa é a chamada para o nosso JSON placeholder. O que acontece é que a gente, em useEffect, como eu falei, ele recebe um callback, que é uma função de callback, que vai ser executada. E o controle dessa execução vai estar no array de dependência. Então vamos supor, aqui nesse caso, não tem nenhuma informação dentro do array de dependência, é um array de dependência vazio. A execução ela deve acontecer apenas uma vez. Então, beleza, já está acontecendo apenas uma vez. Mas vamos supor, eu coloco aqui uma informação, um URL. Ele vai executar toda vez que o URL mudar. O URL é estático, não vai mudar. Não, então está executando só uma vez também. Mas vamos supor que eu remova o array de dependência. Vou salvar aqui, aí vocês vão ver. Ele está executando várias vezes, correto? Então, está executando várias vezes por quê? Porque eu removi o array de dependência e quando a gente remove o array de dependência, ele considera que toda vez que a aplicação for renderizada, ele deve fazer essa chamada. O que não é legal, é um comportamento legal. Mas, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, através do nosso cache, a gente vai evitar que essa chamada seja feita indiscriminadamente, né? Aí você me pergunta, por que a gente não usa sempre o array de dependências vazio, para ele sempre executar uma vez? Porque nem sempre eu vou querer executar só uma vez, né? Eu vou querer executar de acordo algumas alterações no estado do nosso componente. Isso a gente vai ver mais para frente, talvez faça mais sentido mais para frente, mas do momento a gente vai querer fazer o gerenciamento aí, não só pelo array de dependências, mas também o controle pelo valor que a gente tem salvo ali no nosso cache. Então, primeira coisa, a gente vai setar aí o nosso estado, vai iniciar o nosso estado de data com o valor do nosso, com o possível valor do nosso cache. Então, vem aqui, cache. Beleza, ponto get. O get ele vai receber o que a gente tinha conversado era o URL ou undefined. Beleza, aqui ele está reclamando porque o get do fetch cache ele retorna ali um map, né, com URL e data. Então a gente vai fazer um cast aqui para t, para que ele fique genérico. Isso aqui a gente consegue colocar em apenas uma linha também. Então vamos remover aí código desnecessário para ficar mais bonito possível. Beleza, isso aqui garante que o data ele seja inicializado com valor de cache caso haja esse valor. Vamos ver se a nossa aplicação está ok. Funciona, normal. Então aqui ele já ele está buscando o valor do post ainda, né? Ele ainda está fazendo o get pro post e setando a informação porque ele não tinha o valor de cache. Beleza? Agora vamos criar aqui uma guard aqui no nosso useEffect para que ele, ao invés de executar o useEffect, ele pule fora caso a gente tenha, né, um fetch cache, um cache válido. Então a gente vai utilizar a nossa funçãozinha valid return. Eu fiz uma alteração também nessa função que eu não mostrei no vídeo passado, então vou mostrar agora. Eu na verdade, ela estava assim, ó, estava sem retorno nenhum. Então ela estava tipo um void, né? Uma função sem retorno. Então ela não poderia ser avaliada como um booleano, né? Ela não é do tipo booleano. Então eu coloquei aqui o tipo booleano. O tipo booleano e um retorno para ela também, fetch as key. Beleza?
Então aqui essa guarda ela vai garantir que toda vez que o useEffect ele quiser executar, ele vai olhar para o fetch cache se o fetch cache for válido para essa URL, ele vai escapar, ele não vai retornar a execução desse callback. Beleza, aqui a gente está setando, mas a gente até o presente momento a gente não setou nenhuma informação no cache. Então a gente vai setar ela agora. Dentro do try, do caminho feliz, o try ele deve setar, assim como ele setou data, ele setar também o valor de cache. Então vamos lá, URL e rest data. Beleza? Agora já está funcionando o cache singleton aí que a gente implementou para o controle dessa chamada de API. Vamos tirar aqui. Beleza. Aqui ele continua funcionando devido ao comportamento do array de dependência, como eu falei. O array de dependência vazio ele vai executar só uma vez. Mas vamos remover o array de dependência agora. Você lembra que antes, quando eu removi o array de dependência, ele fazia essa chamada diversas vezes aí até estourar o nosso navegador. Dessa vez, ele já não vai mais fazer. Aquele tanto de chamadas aqui, ele já não está mais fazendo. Beleza? Por quê? Porque a gente está controlando ele com o nosso cache. Beleza? Ele fazia essa chamada várias vezes, aí você me pergunta, né? Mas não deveria renderizar só uma vez que sem o array de dependência ele executa todas as vezes que o estado mudar? E o estado não está mudando? Então, na verdade, o estado está mudando toda vez que há um set data. Ele vai mudar o estado de data, mas o estado é o mesmo, o valor é o mesmo, o valor é o mesmo, mas existe uma variável hash dentro de cada componente aí. Isso já é algo mais aprofundado, é a forma como o React lida com estados, com compound, com scalars, e ele lida de formas diferentes aí. E isso é mais aprofundado, a gente não vai entrar nesse mérito, mas se você tiver curiosidade, dúvida, deixa nos comentários, eu faço um outro vídeo explicando essa questão também de como que o React ele funciona mais por debaixo dos panos, né? A gente dá uma boa vasculhada aí nessa parte também de como que o React lida com o estado e como que o estado afeta o render, né? A ideia que você precisa entender é que toda vez que o estado muda, o render é realizado. É assim a gente finaliza então a nossa aula. O que foi implementado nesse momento, nesse primeiro momento, é uma validação de cache para verificar e salvar as informações num cache, para que a gente não precise fazer chamadas desnecessárias para a nossa API. O próximo passo é a gente implementar um TTL. O TTL é o Time to Live do nosso componente. Então a gente vai colocar aqui uma validação que vai ser um tempo, né, de expirar o nosso cache. Uma vez que expirou o nosso cache, a gente vai fazer a chamada de novo, vai popular nosso cache de novo. Isso a gente vai ver na próxima aula. Obrigado se você gostou, se você aprendeu alguma coisa nova aí. Deixa um like se você não gostou, comenta aí o que você não gostou. Se você tiver alguma dúvida também pode comentar também, tá bom? Eu vou retornar aqui a rede de dependências vazio, né? E a gente se vê na próxima aula. Obrigado.